Fala galera, beleza? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí, né, e falar um pouquinho mais a respeito sobre o Copilot, né, um assunto que está se falando bastante aí no mercado, né, está começando a muitas pessoas irem atrás da solução, mas ainda tem uma dificuldade de entender porque a Microsoft, no meu ponto de vista, ela dificultou, tá, esse processo aí de licenciamento, e o intuito desse vídeo é explorar e falar um pouquinho sobre o licenciamento do Microsoft Copilot e mostrar para vocês também a solução do Microsoft 365 Copilot rodando, que é aquela integração no Word, Excel, né, e PowerPoint, tá? E afins, né? Porque ele faz uma integração ali em toda a ferramenta. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela, tá? Eu montei primeiramente uma apresentação aqui, até para ficar mais fácil para apresentar para vocês, né? Primeiro, a gente sempre fala ali um resumo para até ficar mais simples do que a gente está falando, tá? Então, a gente está falando sobre o Microsoft 365 Copilot, que é a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, né? Aqui uma introdução rápida sobre o Microsoft Copilot, né? É um assistente de inteligência artificial generativa capaz de combinar dados e executar funções nos principais softwares da empresa. A ferramenta foi lançada em março de 2023, então é recente, né? E tem suporte ao pacote Microsoft Office 365, claro que precisa de um licenciamento específico que a gente vai falar. Navegador Edge, que é gratuito, e a Windows 11, né? Precisa ser o build 22H2, né? Então tem que estar vamos dizer assim, totalmente atualizado. E para o Windows 10, a Microsoft falou que vai lançar, né? Do momento que eu estou gravando, se você habilitar o Windows Side, que é a parte ali de desenvolvedor, você já consegue ter o Copilot no Windows 10, tá? Mas bem provável, eu não coloquei aqui porque vai sair ali, né, a parte de suporte do Windows 10, então já coloca aí que a Microsoft mesmo assim vai liberar, mas a partir do Windows 11 isso já vai vir nativo, tá? A Microsoft ela investiu pelo menos 13 bilhões de dólares na OpenAI, né? Para quem não sabe, a OpenAI é a criadora do chat GPT, né? Que a gente utiliza, ficou mais conhecida ali na versão 3.5, né? Essa parceria gerou até o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial para o Bing e o Windows Copilot, né, que utiliza a tecnologia do GPT criada pela OpenAI, que como eu já havia explorado aqui para vocês, né? Então, agora que vocês sabem, né, a Microsoft ela investiu na OpenAI pensando justamente nisso, né? Fala-se que ela tem um capital de 49% na OpenAI, então ela não consegue ter tomadas de decisões, mas já pensando no futuro, e o que roda ali por trás, né, do Copilot nada mais é que o ChatGPT, né? Então, tem algumas diferenças sobre o Copilot, que é isso que a gente vai explorar aqui, né? Então, o Microsoft Copilot aparece na barra de ferramenta do Windows, né? E no navegador Edge. São semelhantes, mas não fazem as mesmas ações. O ícone de Copilot no Windows só é exibido no Windows 10 com o Insight habilitado, né? Foi o que eu falei para vocês, que são aquelas atualizações de beta tester, ou Windows 11 Build 22H2, tá? Esse recurso do Copilot é gratuito. Então, pelo fato de você já instalar, né, no Windows 10, logo logo já vai vir nativo, e no Windows 11 já aparece o ícone lá do Copilot. Eu vou mostrar para vocês a respeito, tá? Como é que funciona isso, e também tem ali no Bing. Só que o Copilot na barra do iniciar, que fica ali já ali próximo do ícone do Windows, você consegue executar algumas ações. Por exemplo, eu consigo pedir para abrir o Windows Explorer, eu consigo pedir para ele ter alguma ação integrada ao Windows, tá? Futuramente a Microsoft ela quer colocar ali para você poder executar ações em massas, né? Por exemplo, eu quero que exclua, movimente tal arquivos para uma determinada pasta, você vai conseguir escrever isso, tá? Ainda falando aqui sobre o Copilot, né? O Copilot ele não tem custo
no navegador Edge e no Windows 11, como eu falei para vocês, ele é gratuito, tá? E qual que é a diferença, né? Muitas pessoas me perguntam, pô, eu acabo utilizando o ChatGPT. O bom de utilizar o Copilot ali dentro do navegador do Edge é justamente que ele consegue utilizar a linguagem do GPT-4 e o GPT-4 Turbo, né? Que isso é cobrado pela OpenAI, né? Então, mas claro, isso você só consegue utilizar, né, em fora dos horários de pico, como eu escrevi aqui. Por quê? A Microsoft até, na verdade, essa frase é da Microsoft, né? Em momento de tráfego excessivo, o usuário fica limitado ao GPT 3.5 por padrão, que é igual da OpenAI, né? Então, só tem que tomar cuidado referente a isso, tá? Para não ter nenhum problema. Essa é uma vantagem em relação ao ChatGPT grátis, né, que é o ChatGPT 3.5, que ele opera a partir do motor. Então, se você está trabalhando aí fora do horário, 10, 11 horas da noite, você vai conseguir utilizar o ChatGPT 4. Outra coisa que às vezes eu acabo até recomendando, vamos dizer assim, é pelo fato do ChatGPT, né, na verdade o Copilot, ali dentro da ferramenta você consegue utilizar o DALL-E. Né? O que é o DALL-E? Você consegue desenvolver, tá, uma imagem a partir de um texto. Então você escreve assim, eu quero criar uma imagem, por exemplo, de um gafanhoto pulando uma piscina. Ele vai e consegue escrever isso para você. Então, isso é bem legal. Deixa eu até jogar um pouquinho aqui a minha imagem para não atrapalhar. Então, você consegue fazer isso, tá? Através ali do Copilot. Tanto pelo Windows como pelo Bing, você consegue dar esse comando, né? Geralmente o pessoal acaba utilizando o navegador do Bing, que é o mais comum, vamos dizer assim, pelo Windows dá para fazer, mas só que o comum é utilizar ali pelo Bing. Então, se você tem alguma imagem, fala assim, eu quero que você trabalhe essa imagem e me dê ideias, ele vai conseguir desenvolver. Lembrando que o DALL-E, ele é pago, tá? E você consegue ali utilizar os boots ali pelo Edge sem custo nenhum, tá? Novamente, tem que ser ali em horários de fora do horário de pico, ele consegue entregar esse tipo de imagem para vocês, beleza? Passando aqui ao próximo slide, né? Deixa eu jogar aqui a imagem para não atrapalhar. A gente tem outra solução que é o Microsoft Copilot Studio, né? Esse Copilot Studio, ele é um desenvolvimento gráfico para criar copilots, né? Então você começa a treinar uma inteligência artificial, tá? Que a Microsoft fornece, para você integrar com algumas ferramentas para fornecer para clientes, tá? Então isso aqui é mais para desenvolvedor que vai ele colocar de uma forma eficiente, tá? Nas próprias ferramentas, para não ficar um robô, né, respondendo. Então você vai treinando ali toda a sua inteligência artificial, montando ali no Copilot Studio a maneira que o Copilot vai responder a pergunta dos seus clientes, baseado no sistema que você se adequar, né? Então, eu tenho um sistema de chamadas, queria ter uma linguagem mais apropriada. Então, você consegue ali desenvolver, tá? Próximo slide aqui, a gente fala sobre o Microsoft 365 Copilot. O que é esse 365 Copilot, né? E é o que muitas pessoas estão indo atrás. É justamente, tá? Ter o pacote Office integrado, né? Só que isso, na minha opinião, a Microsoft ela acabou se enrolando no sentido de como vou fornecer a parte de licenciamento. E isso acabou complicando até para explicar para os clientes, né? Porque a princípio a gente teria isso nativamente dentro das licenças do pacote Office, que seria o Microsoft 365 Premium, o Standard, Microsoft 365 E3, e na verdade isso não aconteceu, né? Então, só explicando aqui para vocês, né? O Microsoft 365 Copilot é um assistente de inteligência
artificial, né? Ele trabalha ali com LLM, né, que é o Large Language Models, né, grandes modelos de linguagem, e ele vai integrar aos principais aplicativos e serviços da Microsoft Graph e do Microsoft 365. Então ele vai ser mais popular aqui no Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e muito mais, tá? O Microsoft 365 Copilot é um assistente ali de inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem um documento do Word que você precisa elaborar uma apresentação. Você pode pegar esse documento e falar assim, abrir o PowerPoint e falar assim, ó, desenvolve, tá, uma apresentação baseado nesse documento. Tá? Então você consegue fazer isso, ganhar tempo, e ele já desenvolve todo esse processo para você, utilizando ali o designer do próprio PowerPoint, tá? Porém, novamente, isso ficou confuso dentro da Microsoft. E aí eu coloquei aqui que tem duas separações, né? Se você quer utilizar para uso pessoal, é necessário contratar o Microsoft Copilot Pro, tá? O pré-requisito para contratar essa licença é ter uma assinatura do Microsoft 365 Personal ou Family. Por quê? Né? Tanto Personal como Family, eles têm o pacote Office, né? Que você paga mensal ou anual e ele vai te entregar ali que você pode instalar em até 5 computadores. E sempre vai ter o pacote Office atualizado. Então, isso é um pré-requisito. Além de você ter uma dessas duas licenças, né? O 365 Personal ou o 365 Family, você vai ter que contratar o Microsoft Copilot Pro, né? Do momento que eu estou gravando isso, o custo médio dele está em torno de R$110 usuário mês, tá? Tá aí o link, se vocês quiserem ler um pouquinho mais a respeito. Eu estou fazendo só um breve resumo aqui das informações que nós temos, né? E ainda falando de Microsoft 365 Copilot, né? Eu falei que tem essa separação de uso pessoal e tem para uso empresarial, né? Que é necessário contratar o Microsoft Copilot for Microsoft 365, né? Ficou meio repetitivo, mas é a forma que a Microsoft colocou lá dentro do Marketplace, tá? Então, o pré-requisito para contratar essa licença é ter uma assinatura do pacote Office, né? Que tenha literalmente o pacote Office, né? Vamos dizer assim, que é o Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E3, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 A5, né, que aqui geralmente a gente trabalha para faculdades, né, que a Microsoft fornece, Microsoft 365 A3 para professores, Office 365 A5 para professores e Office 365 A3 para professores, além do Microsoft 365 Business Standard, que é a licença mais em conta, e depois a gente pula para o Microsoft 365 Premium, tá? Então você tem que ter uma dessas licenças, além de contratar o Microsoft Copilot for Microsoft 365, né? O valor médio do momento que eu estou gravando aqui para vocês é 2.304 anual. Pô, Katzman, não tem aí o mensal? A princípio, a Microsoft ela não quer dar esse chute, né? Tipo, você vai pagar mensal. Não, o chute só tem essa forma, contratar anual. Pode ser que futuramente ela mude isso? Pode ser. Mas a princípio, se você quer contratar, você tem que pagar já o anual, tá? Tem aí o link, se vocês precisarem ler mais a respeito. E aí, para a gente finalizar, eu fiz um resumão aqui, né, de tudo isso que a gente falou, até para ficar mais simples aí para vocês a respeito disso, né? Então, tem o Copilot Bing, que é gratuito, precisa ter a integração no navegador Edge, requisito nenhum, né? Só ter o próprio navegador. Copilot Windows também é gratuito, tem no sistema operacional Windows 11, eu nem coloquei o 10 aqui, né? Mas vai ter nativamente. Por enquanto, do momento que eu estou gravando, só no Insider, que você tem que ser um beta tester, né, que a gente fala. Requisito nenhum, né, não precisa, é só estar com o sistema operacional Windows 11 mais atualizado, que já vai aparecer o ícone lá do Copilot. Microsoft Copilot Studio, né, isso aqui é mais para desenvolver sua própria inteligência artificial.
Está custando R$ 1.279,70 por 25 mil mensagens mês, tá? Então aqui também não tem requisito. Microsoft Copilot Pro, uso pessoal, então esse sim você consegue contratar mensal, 110 usuário mês. Aqui é a integração do Copilot nos produtos Excel, Word, PowerPoint, Teams, entre outros. O requisito é ter o 365 Personal ou o Microsoft 365 Family. E, por último aqui, o Microsoft Copilot for Microsoft 365, que, vamos dizer assim, é o que o pessoal está indo atrás, né? Para quem já utiliza o Tenant, já tem um Tenant do Microsoft 365, eu vou mostrar aqui para vocês ao vivo, né? Colocar à prova aqui esse Copilot for. Então era confuso porque a Microsoft falou que em um primeiro momento ia ter já no licenciamento do E5, do E3, mas não foi isso que aconteceu, né? É uma licença separada, é para fazer a integração com os pacotes Office, né? Excel, Word, PowerPoint, Teams, entre outros. E aí precisa ter esses licenciamentos aqui como pré-requisito. Microsoft 365 E5 ou E3, não são todos, tá? Basta ter um aqui, igualzinho esse aqui de cima, ou um, né, ou outro aqui, né? Lembrando que esse aqui é para uso pessoal e esse é para empresarial. Então, Microsoft 365 E5, E3, Office 365 E3, Office 365 E5, Microsoft 365 A5, que a gente entra aqui já na parte de faculdade, né, que a Microsoft fornece essas licenças com custo menor. Microsoft 365 A3 para professores, Office 365 E5, A5, né, para professores, Office 365 A3 para professores, Microsoft 365 Business Standard, que é a licença mais em conta, e o Microsoft 365 Business Premium, tá? Então, isso é um breve resumo, tá, do que a gente tem sobre Copilot. Bem, deixa eu parar aqui minha apresentação e eu vou pegar aqui um Tenet que eu tenho, só para mostrar para vocês, que eu já habilitei. Então, meu licenciamento é Microsoft 365 E5. Eu já tenho o Microsoft Copilot for Microsoft 365. Se vocês observarem aqui no meu portal do admin, né? Isso aqui eu estou em produtos e estou mostrando aqui para vocês, certo? Se eu vim aqui, eu estou em usuários ativos, esse é o usuário que eu vou utilizar, do suporte, e está com Microsoft Copilot for Microsoft 365, que é um pré-requisito. Vou até explorar ele aqui um pouquinho mais para mostrar para vocês a licença. Então, ó, estou com E5 atrelado e o Copilot, tá? Toda vez que você vai clicar aqui para um novo usuário, por exemplo, vou dar aqui um salvar alterações, né? Ele vai te aparecer, quando você for habilitar, essa informação aqui, ó. Enviar um e-mail de boas-vindas do Copilot, tá? Eu coloco salvar as alterações, ele manda esse e-mail. É esse e-mail que o usuário ativa? Não, é só vamos dizer assim, um e-mail de boas-vindas, tá? Vou dar aqui um salvar alterações. Esse é o requisito, tá? Para você ter o Copilot rodando. E aí, eu separei uma máquina virtual aqui, que eu estou utilizando com o Windows 11, e a gente já vai falar, né? Então, aqui foi o que eu falei para vocês do Copilot Pro, né? Que você consegue fazer perguntas, né? Abrir o Windows Explorer e ele consegue fazer uma tomada de decisão de abrir o Windows Explorer, né? Acho que eu utilizei a linguagem errada. Abra o Windows Explorer. Parar de responder. Continuar. Procurando por abra o Windows Explorer. E aí ele vai tentar abrir aqui o Windows Explorer, tá? Além disso, ele tem nativamente o Bing aqui, tá? Que você consegue fazer pesquisas, né? Que eu falei para vocês. E tem a integração da UI, que você consegue gerar imagens. Então você pode pedir aqui, tá?
para ele fazer algumas coisas, habilitar modo escuro, ele já deixa aqui o Edge no formato escuro, faz as mesmas integração do chat GPT, né? Escreva um texto sobre a empresa aqui, treinamentos. Aí você poderia colocar o site ali, se ele não souber, né? E aí ele vai procurar ali. Ó, é um portal de aprendizagem prática para estudantes profissionais de TI, então ele consegue ir atrás das informações, né? Consegue acessar o site, ver essas coisas. Então, é bem legal, essas duas ferramentas são gratuitas, né? E o Copilot, o que vai acontecer? Vocês viram lá que quando eu dei atrelei a licença do Microsoft Copilot for Office 365, ele falou que ia enviar um aviso, né, falando que isso foi enviado em e-mail de boas-vindas. Vou pegar aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, então chega esse e-mail de boas-vindas. Microsoft Copilot para o seu copiloto, e aí fala bem-vindo ao Microsoft Copilot para o Microsoft 365. Ele fala algumas coisas que você pode utilizar. Ajude-me a preparar para a minha próxima reunião. Então você pode abrir aqui, por exemplo, o Teams e utilizar esse comando, tá? Tem um aplicativo do Copilot e aí você consegue colocar as perguntas aqui que está até nas boas-vindas. Ajude-me a preparar para a minha próxima reunião. Ele vai verificar na sua agenda, tá? Qual que é a sua próxima reunião e vai falar, ó, você tem uma reunião para tratar sobre o determinado assunto, né? No meu caso aqui eu não tenho nenhuma reunião, tá? Por isso que não está aparecendo. Então, só tomar cuidado referente a isso, né? Mas você pode utilizar os prompts. Esse exemplo aqui que ele dá é muito legal, né? Quais decisões foram tomadas na reunião e quais foram as próximas etapas sugeridas? Você também pode colocar. Rascunho de uma resposta, né? Você pode utilizar aqui o próprio Outlook para fazer alguma resposta específica, tá? Utilizando o Copilot, então isso é bem legal. O que mais que temos aqui? E o principal, né, Word, PowerPoint, que é o que o pessoal está utilizando bastante. Então, se não estiver aparecendo, deixa eu abrir aqui o Word, se não estiver aparecendo o Copilot, nos meus testes aqui demorou mais ou menos 30 minutos para aparecer, tá? Ele vai aparecer aqui do lado direito. Você pode forçar clicando aqui em arquivo, mais atualizar a licença, né? Ou clicar aqui em conta, opções de atualização e atualizar agora, tá? Isso são formas ali de forçar a atualização, mas não precisou. Depois de 30 minutos apareceu automaticamente, tá? Isso aqui é bem legal, que você começa a utilizar. Então, ó, aparece aqui um rascunho Copilot, ou você pode clicar aqui, né? Então, você pode clicar nisso aqui, ó, descreva como gostaria de escrever, incluindo as notas. Gostaria de uma ajuda para escrever um resumo sobre a empresa aqui, treinamentos. E aí você pode clicar aqui em gerar, né? Você pode utilizar uma referência de um arquivo e ele vai montando aqui para você. Você pode clicar aqui também no Copilot, né? Pelo fato de ter integração no Word, ele já aparece aqui, ó. Monta sozinho. Nossa missão, nossos valores. Isso aqui está lá no meu site, tá? Então ele já vai pegando tudo, falando ali sobre os treinamentos, ó. Eu não precisei mexer uma palha para escrever isso aqui, tá? E a gente também tem aqui o PowerPoint. Enquanto ele está escrevendo, né, para o vídeo não ficar tão longo, se vocês quiserem, né, aproveita aí para me falar se querem que eu explore um pouquinho sobre os prompts. Então deixa seus comentários, não esquece de escrever aí no nosso canal, que aí eu trago mais para vocês os prompts, né?
esse vídeo aqui foi especificamente para a gente falar toda a parte de licenciamento do Copilot, as diferenças e o Microsoft 365 Copilot, tá? Aqui no PowerPoint, a mesma coisa, você pode clicar em Copilot, ele abre, tá? Deixa ele abrir aqui, ó, criar uma apresentação, né? Ele já tem os prompts aqui, criar uma apresentação a partir de um arquivo, adicionar um slide. Eu quero criar uma apresentação a partir de um arquivo. Então, ele já escreve aqui, ó, tá? E olha que legal, criar uma apresentação a partir do arquivo e você dá um barra. Ele vai trazer os últimos arquivos que você mexeu. Então, esse Copilot aqui é um documento que está no meu OneDrive, tá? Demora um pouquinho para aparecer, você faz o documento e depois de uns 30 minutos aparece, então ainda a Microsoft ainda deve estar corrigindo. Tem uma forma de você contornar, que é clicando aqui com o botão direito, OneDrive, copia link e cola lá que também funciona, tá? Mas depois que está tudo já sincronizando, é mais fácil, né? Você só dá um barra aqui, ele já vai trazer o último arquivo que você mexeu. Deixa eu abrir só esse arquivo só para mostrar para vocês, eu já deixei aqui pronto justamente para isso. Ó, aqui no Word, deixa eu pegar lá o que desenvolveu, ó, ele terminou aqui, ó. E aí você pode colocar, por exemplo, tornar formal, algumas coisas aqui você pode colocar, tá? Vou pegar aqui o arquivo de Copilot, que eu estava escrevendo aqui um rascunho, fui pegando em vários sites, só fui colando aqui, tá? E aí você pode pegar esse arquivo do Copilot, vou até fechar aqui ele, e vou dar um gerar aqui. Olha que legal, trabalhando minha resposta para você, e ele vai fazer justamente isso, ele vai pegar tudo aquilo que eu escrevi, tá, sobre o Copilot, e vai colocar aqui de uma forma, você poderia colocar ali, fazer uma introdução, um rascunho, claro que ele não vai escrever, né? Pelo fato de ter uma inteligência ali, ele vai pegar os principais assuntos que eu escrevi ali e vai desenvolver. Então, deixa ele aparecer aí só para vocês verem esse processo acontecendo, ó, redigindo uma apresentação, ele coloca o conteúdo gerado por inteligência artificial, pode estar incorreto, né? Ele fala isso. Então, ele separou algumas coisas aqui, né? Os principais itens que tem naquele rascunho. Ó, gerando slides. Sem eu tocar nada, simplesmente baseado num arquivo do Word, eu estou conseguindo fazer isso. Ó, quase lá. E agora ele vai começar a gerar aqui os slides. Vamos ver se vai ficar bem legal aí. Ele utiliza esse design aqui, tá? Para colocar ali os fundos, umas imagens legal que ele entende mais ou menos do que você está falando. Ele pega algumas imagens da internet, então é bem legal. Ó, Copilot Bing, ele já coloca umas animações, né? Conforme você vai clicando, ó. Pauta, introdução, Bing assistente versátil, ó. Então, olha como ele já montou aqui, ó, essa imagem é da internet, não é nem daqui. Perspectiva para o futuro, né? Então ele usa imagens ali aproximadas, desenvolvimento de inteligência artificial, ó, aqui que eu tinha colocado os valores, né? Ó, Copilot custo, ó, ele pegou uma nota aqui, então é bem legal a forma que ele monta e você pode mudar esse design aí, tá? Trabalhando dessa forma. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Não esquece aí de se inscrever e curtir, né? E eu espero aí dos seus comentários, se vocês querem que eu monte um próximo vídeo aí para a gente falar sobre os prompts de comando, né? Aqui eu falei rapidamente, só para mostrar para vocês como que habilita, como que funciona, uma introdução sobre o Copilot. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço!